Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma formação promovida pela Secretaria de Educação de Cabo Frio, através da formação continuada. Eu sou Tiago França, do setor de formação continuada, e gostaria de, primeiramente, divulgar para vocês o nosso canal, tá? Formação Continuada Cabo Frio. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Sempre que nós estivermos aqui oferecendo as nossas formações, vocês vão receber a notificação para poder cada vez se capacitar mais. Vamos primeiramente agora a alguns informes gerais, tá? A listagem para a presença de vocês, a gente vai colocar no chat ao finalzinho da formação e também colocamos o QR Code aqui no canto superior da tela, tá? Tenham atenção na hora do preenchimento. Nós temos muitos problemas referente ao preenchimento dos formulários, tanto de inscrição quanto de participação. Hoje nós estávamos fazendo um levantamento e muitos e-mails voltam. Se você cadastrar um e-mail que está cheio, você não vai receber a notificação nem do seu link de inscrição para participar aqui da formação, nem o seu certificado. Então, tenha atenção aí na hora de preencher, escolhe um e-mail em que você sabe que vai chegar direitinho as nossas notificações, preenche direitinho, revisa o e-mail, na hora de preencher o CPF é a mesma coisa, colocando a numeração correta, a pontuação, para que você consiga garantir a sua participação aqui na formação e receber a sua documentação também pelo e-mail, sem gerar nenhum tipo de transtorno, tá? A nossa certificação está sendo feita da seguinte forma: assim que você participa de uma formação aqui conosco, você recebe uma declaração para quem precisar apresentar na direção da escola, e semestralmente a gente faz um certificado com todas as formações que você participou naquele semestre, com a carga horária total, ok? A formação de hoje, ela vai com uma carga horária de 2 horas, tá? Você pode ficar à vontade para registrar no chat as suas dúvidas, que ao finalzinho da formação, a nossa formadora vai retirar aí as suas dúvidas, tá? Então, eu gostaria de convidar aqui a Gabriela Ribeiro, do setor da orientação educacional, ela é da chefia da supervisão da orientação educacional, para dar boa noite para vocês. Boa noite, Gabi, tudo bem? Boa noite, eu quero dar as boas-vindas para todos, né? Eu estou aqui representando a equipe de orientação educacional, porque esse tema é muito relevante para a nossa atuação enquanto orientador educacional, e eu desejo uma ótima capacitação para todos. Muito bem, seja muito bem-vinda. Gostaria também de convidar a nossa formadora, Jocélia Pinho. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos hoje em mais uma formação, né, iniciando aqui o ano de 2026, cheio de energia, com muitas conexões e muitas emoções aí. Acredito que essa noite seja muito proveitosa. Com certeza. Vai ser uma conversa muito boa. Com certeza. Jocélia retornando, já participou com a gente da abertura, né? E hoje nos contemplando aí com mais conhecimento. O tema é conexões e emoções, qual a relação com a aprendizagem? Fique à vontade, então, Jocélia, para ministrar sua palestra. Muito obrigada, Tiago. Vamos dar o início. Tem muita gente chegando ainda. Não é isso? Tem muita gente chegando. Vamos chamar os colegas que se inscreveram e não entraram ainda, porque nós já vamos começar. E esse tema de hoje é de muita relevância, né? Para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com crianças, com adolescentes, nós entendemos que as conexões e emoções acontecem o tempo todo. Elas permeiam o nosso dia a dia. É ou não é? Permeia o nosso dia a dia e não dá para falar de educação, de aprendizagem, se não falarmos de emoção, de conexões. Tá todo mundo aí? Peguem um copo d'água, um copinho de água, um cafezinho e vamos começar a nossa conversa.
Olha, isso não é só uma formação, é uma conversa onde nós vamos aprender uns com os outros, vamos trocar experiências e vamos fazer muitas reflexões. Eu queria começar a nossa conversa hoje perguntando para você, professor, que está aqui conosco, quem foi o professor que mais marcou a sua trajetória escolar? Vou dar 3 segundos para você pensar. Eu acho que eu não preciso mais do que isso. É ou não é? Porque rapidamente vocês terão a memória de um professor, aquele professor que te acolhia, que te dava aquele beijo gostoso na bochecha quando você chegava na sala, que dizia que você era importante, que você era inteligente, que você poderia conseguir. Quem? Quem é esse professor? Como ele se relacionava com você? Como era a relação? Como você se sentia em sua presença? Você se sentia bem, feliz? Quando eu falo disso, eu lembro sempre da minha filha mais nova, quando ela fala de uma professora na alfabetização, a tia Liane, como a tia Liane era maravilhosa. Quando ela falava da sua vivência, dos tempos que ela passou na educação infantil, e ela fala como eu era feliz na educação infantil, como eu amava a tia Suelen, como eu amava a tia Liane. Olha como isso é importante. Porque se pararmos para pensar, aprender é um processo emocionalmente mediado. E eu posso falar aqui para vocês de forma muito assertiva que o professor que não consegue afetar o seu aluno, não consegue desenvolver essa conexão emocional, ele dificilmente vai promover neste aluno uma aprendizagem satisfatória, fluida, porque a afetividade e a aprendizagem têm uma relação muito íntima. E o professor é o mediador desse processo. Alguém tem alguma dúvida? Olha, tem muita gente aqui já lembrando a professora de português do 5º ano. É isso, gente. Então, como o professor se relaciona com o aluno e como o aluno se sente na presença do seu professor, isso faz toda a diferença. Porque nós sabemos, é claro, que o professor, ele não ensina apenas conteúdos. Concordam comigo? Ele não ensina apenas conteúdos. Ele ensina a criança a lidar com erros. Sim. Ensina ao seu aluno a lidar com as frustrações. Quem pensa aqui que o professor é aquele que só ensina conteúdos? Não. O professor, ele desenvolve aprendizagem no sentido mais amplo. É aquele que media o desenvolvimento do seu aluno, o desenvolvimento integral do seu aluno. É aquele que ensina o aluno a lidar com erros, é aquele que ensina o aluno a persistir, a refazer, a avaliar, a prever. É aquele que pode desenvolver no aluno a autoconfiança. É aquele também que desenvolve no aluno o sentimento de pertencimento. Olha que bacana. Vocês pararam para pensar nisso? Agora, a atitude do professor, é lógico, ela pode comunicar muitas coisas ao aluno, muitos sentimentos. Ela pode despertar muitos sentimentos no aluno. Sentimentos de segurança ou de ameaça, né? Isso é importante a gente parar para pensar. Que a minha atitude, a minha forma de falar, a minha postura, o meu tom de voz pode revelar para a criança segurança ou ameaça, confiança ou medo.
abertura ou defesa. Abertura por quê? Em muitas situações, a criança chega na escola e apresenta a necessidade de escuta. Mas ela precisa ter ali um professor que não é psicólogo, mas é aquele que, ao demonstrar afeto, é aquele que, ao demonstrar uma escuta sensível, pode sim tornar a vida e o dia daquela criança completamente diferente e muito positivo. Não é isso? Só para a gente começar a pensar na importância do professor em todo esse processo. E aí, eu gosto de trazer sempre para vocês o tema da neurociência, da emoção e da aprendizagem. E é o que é importante nós conversarmos aqui. Que existem algumas estruturas cerebrais que estão envolvidas nesse processo de afetividade, de conexão, de emoção, não é isso? Por exemplo, a amígdala cerebral é aquela estrutura cerebral quando nós nos deparamos com alguma informação que nos remeta ao sentimento de medo, de perigo, ela é ativada. Tem pessoas, crianças, adolescentes, adultos, estou falando de pessoas de uma forma geral, que parece que essa amígdala está sempre hiperativada. Sabe aquela amígdala que ela está sempre com aquela numa postura, vamos dizer, de defesa, de medo, de resistência. E essa amígdala, quando hiperativada de forma crônica, sempre reativa, né? Sempre hiperativada, ela bloqueia a aprendizagem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a criança percebe na escola, no professor, uma sensação de medo, de segurança, essa amígdala da criança, essa amígdala cerebral, ela fica sempre ativada. E isso bloqueia a aprendizagem. Esse córtex pré-frontal, né? Eu falo sempre sobre córtex pré-frontal, essa área que envolve atenção, planejamento, autorregulação, tomada de decisão, né? A criança que consegue focar durante a aula, durante a exposição de um conteúdo, porque ela consegue inibir estímulos distratores, ela consegue focar, ela consegue planejar, ela consegue controlar a sua emoção. Só funciona bem quando o aluno se sente seguro. Porque se ele tiver um sentimento de ameaça ou de insegurança, ele vai ter todo o processamento de córtex pré-frontal, sistema límbico, onde está lá a amígdala cerebral, o hipocampo, a sede, a casa das memórias. Ele vai ter comprometimento em todas essas áreas. Essas áreas, elas não se conectam, elas não funcionam adequadamente. E tudo isso prejudica o quê? A memorização, a aprendizagem, a consolidação do conteúdo. Então, eu coloquei aqui, tradução pedagógica. Aluno com medo, vergonha ou ansiedade não aprende mesmo tentando. Não aprende. É importante. Sabe por quê? Porque o cérebro da criança, o cérebro do indivíduo, ele está voltado a pensar em formas de ele se manter seguro, dele controlar, de defesa. Então, ele realmente, a absorção, a fluência para conteúdos não vai acontecer. Né? Porque ele fica o tempo todo voltado para as questões emocionais que ele não consegue administrar.
Então, aluno com medo, vergonha, ansiedade, não aprende mesmo tentando. Lógico, tem outras situações também, outras questões que atrapalham a aprendizagem, né? A questão nutricional, privação de sono, posso citar várias aqui, né? Nutricional, privação de sono, ambiente familiar disfuncional, olha aí, insegurança, olha aí o medo, e todas essas questões, todos esses sentimentos causam o que na criança? Acabam desenvolvendo o que na criança? Transtornos de ansiedade, que infelizmente é muito comum, está muito comum nos dias de hoje. Nós temos encontrado, nos deparado, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente clínico, com muitas crianças com transtornos de ansiedade generalizada, o famoso TAG, transtorno de ansiedade social, não é isso? Então, nós precisamos começar a observar, prestar atenção na saúde emocional dessas crianças, para que elas não desenvolvam, ao longo do tempo, transtornos mais sérios, mais complexos de tratar, né, e de lidar no dia a dia. Emoções em sala de aula. Então, o que a gente pode pensar, falar em o que está por trás dos comportamentos? E aqui eu quero ressignificar com vocês. Está todo mundo me acompanhando? Sim ou não? Fala aí para mim. Está todo mundo me acompanhando? Vamos ressignificar alguns comportamentos comuns, tá? Por exemplo, um comportamento de agitação. O que pode estar por trás de um comportamento de agitação da criança? Ansiedade, insegurança, bastante comum. O que pode estar por trás de um silêncio excessivo? Aquela criança que tem um comportamento de evitação, ela evita estar entre o grupo, entre seus pares. Quando a professora começa a interagir com a turma, né, e perguntar que alguém tem dúvida, ela prefere, mesmo que ela não esteja entendendo nada, aprendendo nada, ela prefere ficar quietinha lá, de preferência, no fundo da sala. Tipo assim, não quero que ninguém me perceba que eu estou aqui. Então, ela tem medo de errar. Muitas vezes ela tem medo de errar. Desinteresse. É um outro comportamento muito comum, né? A falta de engajamento na proposta. Se a gente parar, a falta de vínculo prejudica o engajamento da criança na aula. Isso, né? O engajamento é aquela criança que apresenta muito desinteresse, não é isso? Agressividade. O que pode estar por trás? Dificuldade de autorregulação? Também, principalmente. É o que nós temos observado nos últimos tempos nas nossas escolas, não é isso? Dificuldade de autorregulação. É aquele aluno que tem uma dificuldade de freio inibitório, de controlar. São crianças impulsivas, extremamente impulsivas. Na maioria das vezes, elas têm lá uma imaturidade no córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro que demora a amadurecer, né? A neurociência traz a informação, né? Todas as referências bibliográficas, neurocientíficas, que a adolescência hoje vai até os 25 anos. Eu tenho falado muito disso nas nossas aulas, né? Até os 25 anos. Esse cérebro, esse córtex pré-frontal, que é o maestro executivo do cérebro, né? Essa maravilha, que é a área mais refinada do cérebro, que controla as emoções, que faz essa conexão com o sistema límbico, com o sistema emocional, então faz essa autorregulação, essa área cerebral que
consegue controlar a atenção, inibir estímulos distratores, ter tomadas de decisão. Olha aí, gente. E aí esse meu aluno tem uma dificuldade de autorregulação. Por quê? Muitas das vezes ele tem uma imaturidade neurológica. Vocês sabiam disso? Essa dificuldade de autorregulação, na maioria das vezes, não se dá por uma educação permissiva ou por um transtorno de personalidade, um transtorno de conduta. Lógico, nós temos os transtornos de conduta, onde também há alterações nessas áreas do cérebro, mas a dificuldade de autorregulação é uma condição, vamos dizer assim, que nós temos observado muito nas nossas escolas. Alunos mais agressivos, com comportamento de enfrentamento à figura de autoridade, o professor, o diretor, o orientador, né? Então, nós devemos parar para pensar sobre isso, para analisar também quando um aluno apresenta-se agressivo, o que acontece com ele? É neurológico ou não? O que a gente pode fazer? Qual o manejo que nós devemos imprimir para melhorar esse comportamento do aluno? Evitação de tarefas. É muito comum o indivíduo evitar tarefas quando ele tem experiências prévias de fracasso, certo? Então, experiências prévias de fracasso levam o aluno a evitar tarefas. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Está todo mundo comigo? Fala aí, sim ou não? Está todo mundo acompanhando? Pega um copinho d'água, café e mantenha aqui, porque a nossa conversa hoje vai ficar melhor ainda. Assim eu espero. Evitação de tarefas. Você tem aquele aluno que em sala de aula se recusa a fazer as tarefas que você propõe. Mas é aquele aluno que muitas das vezes tem um vocabulário, ele tem vínculos sociais positivos, tem habilidades sociais maravilhosas, vocabulário maravilhoso. É aquele aluno que você olha assim, a olho nu, vamos dizer assim, não parece ter problema nenhum, dificuldade nenhuma, vamos falar assim, de aprendizagem. Em algumas situações, esse aluno pode ter um transtorno de aprendizagem, onde ele tenta, ele se esforça, mas isso não foi detectado ainda, não foi identificado. E é o que ele faz? Ele evita tarefas, ele muitas vezes apresenta comportamento de recusa. Né? Ele evita tarefas. Por quê? Porque ele tem muitas dificuldades, porque ele tem experiências prévias de fracasso. Até aí tudo bem? Está todo mundo me acompanhando? Então, crianças, prestem atenção aqui, professores, professoras. É importante uma mudança de olhar. Quando eu falo, venho falar, trazer esse tema que para mim é muito importante, conexões e emoções, é muito importante nós não perguntarmos apenas o que você está fazendo, mas o que você está sentindo. O que você está sentindo. Então, essa conexão professor e aluno é uma estratégia pedagógica. Verdade ou mentira? É uma estratégia pedagógica. Não é um afeto solto, né? Porque durante muito tempo se falava só afetividade, e muitas pessoas falaram de afetividade sem ter noção exatamente de que forma essa afetividade pode interferir na escola, na aprendizagem, nesse vínculo com o professor. Porque isso é conexão. Nós estamos desde o dia 2 e 3 de fevereiro falando de conexão, não é isso? A importância disso. E é importante falar. Conexão não é permissividade. Eu posso ter muita conexão com os meus alunos, muitos vínculos, sem ser permissiva. Eu posso ser assertiva, firme, sem ser permissiva. Porque a assertividade e a agressividade são diferentes. São posturas, são palavras totalmente diferentes. Por quê? Conexão é clareza, é presença,
é coerência, é consistência. Então, eu, enquanto profissional adulta, professora, eu preciso ter coerência na minha postura, na minha fala, consistência, porque o aluno ele faz uma leitura disso. Ele faz uma leitura de como você se comporta, de como você reage. Se você é professor, se apresenta desregulado, com humor irritável, afetuoso, ele faz essa leitura o tempo todo. Percebem? Então, nós precisamos desenvolver essa conexão com clareza, com presença, com uma escuta sensível, com coerência. Eu não posso exigir respeito do meu aluno, uma relação respeitosa, se eu me comporto de forma desrespeitosa no trato com o meu aluno. É ou não é? Então, se eu falo de respeito, se eu falo de compromisso, se eu falo de responsabilidade, habilidades que eles estão ainda aprendendo, percebem? Eu preciso ter consistência na minha abordagem, na minha comunicação, na minha postura. Concordam comigo? Então, tem práticas simples que fazem muita diferença. E você não é o professor, eu sou agora, eu, professor, não sou psicólogo, não. Vamos acabar com essa fala, né? Isso não é por aí. Nós devemos entender que as nossas práticas, a nossa postura são ferramentas pedagógicas que vão nos auxiliar, inclusive no controle da disciplina, na estimulação da aprendizagem, na verificação diária desse aprendizado, nessa avaliação contínua. Então, tem práticas muito simples. Por exemplo, chamar o aluno pelo nome. Né? Ei, você. Não, chamar o aluno pelo nome. Todo indivíduo tem uma identidade, é o nome dele. Antecipar o que vai acontecer. Para você, professor, antecipar o que vai acontecer, você precisa de planejamento. Né? Planejamento. Se você tem a sua aula planejada, com objetivos bem delineados, você consegue antecipar o que vai acontecer em sala de aula. Né? Você precisa antecipar. Hoje nós vamos começar a aula com o tema. Logo depois eu vou fazer. Enfim, você precisa antecipar. Entendam que nós temos muitos alunos neurodivergentes em sala de aula. Então, nós, professores, precisamos ter previsão, planejamento. Antecipar o que vai acontecer é muito importante para que o aluno se organize, né? Para que o aluno se organize, para que ele perceba a mudança, a transição das tarefas. Isso é importante. Explicar o porquê das regras. Explicar o porquê das regras. Percebo que nós precisamos desenvolver ações, comportamentos de uma didática intencional. Nós, professores, precisamos saber o que estamos fazendo. E isso exige que eu tenha planejamento, que eu entenda, que estejam bem claros os meus objetivos, onde eu quero chegar, por quê. E essas regras, elas precisam ser bem estabelecidas com a turma. Quando bem estabelecidas, a aula flui de forma muito mais fácil, né? Porque você precisa ter a Eliana falando aqui da empatia, sim. Quando você fala de regras, você fala de convivência, de empatia,
não é isso? De respeito, de limites. Outra questão importante: validar emoções sem validar comportamentos inadequados. Tá, o meu aluno com TEA se desregulou porque a sala de aula estava muito barulhenta. Um exemplo aqui simples. Sim, eu preciso validar as emoções, eu preciso entender que aquele ambiente, em determinado momento, não estava sendo bom, saudável, estava trazendo problemas para o aluno. Sim, mas eu não posso reforçar comportamentos inadequados. Então, validar a emoção não é validar, não é reforçar comportamentos inadequados. Outra questão é estar emocionalmente disponível. Em muitas situações, o aluno chega até você querendo falar mesmo. Ele necessita de escuta. Só eu entendo que no dia a dia, a dinâmica de sala de aula, muitas vezes é, né, feroz, é muito dinâmica. E muitas vezes você não consegue estar emocionalmente disponível para aquela criança, para aquele aluno. Você não tem uma escuta sensível, disponível. E isso pode trazer muitos problemas para o aluno, assim como estar emocionalmente disponível pode trazer muitos benefícios, muitas questões positivas envolvendo aprendizagem, envolvendo comportamento, um comportamento mais positivo, principalmente naqueles alunos que têm transtorno déficit de atenção, hiperatividade, alunos mais agitados, com comportamento de enfrentamento, comportamento de com TOD, com transtorno positivo desafiador. Então, muitas vezes, estar emocionalmente disponível vai melhorar essas questões relacionadas a comportamento, a indisciplina. Não é isso? Então, conexão gera engajamento. Então, quando eu tenho o aluno, quando eu tenho uma turma mais engajada, eu consigo administrar melhor as dificuldades de disciplina, de engajamento nas tarefas, de forma mais efetiva. Conexão gera engajamento. E aí nós temos essa neurodiversidade que eu já estava antecipando para vocês, não é isso? Essa neurodiversidade em sala de aula. O que eu tenho em sala de aula hoje, crianças? Professores, falem para mim. Eu tenho alunos, estudantes com TDAH, com TEA, com ansiedade, com transtornos de aprendizagem? Tenho, não tenho? Tenho todos esses quadros em sala de aula, e eu poderia citar outros ainda aqui, Eu poderia citar o TOD, o transtorno positivo desafiador. Então, eu tenho essa neurodiversidade em sala de aula. Eu consigo entender que estes alunos, com esses quadros, onde eu tenho alterações neurobiológicas, no TDAH, no TEA, essas alterações sensoriais do TEA, também bastante comuns no TDAH. Alunos com transtorno de ansiedade, que podem também ter uma labilidade no humor mais irritado, e transtornos de aprendizagem. Alunos aí com dislexia, descalculia, desortografia. Estes alunos, eles são mais sensíveis ao ambiente emocional. Eles são mais sensíveis ao ambiente emocional, e a depender do nível deste ambiente, esses quadros aqui, TDAH, o TEA, ansiedade, podem se tornar mais agudos. Nós podemos ter
Sim, fobias, né? Fobia social, ansiedade social. Eu trouxe aqui os mais comuns nas salas de aula. Tem o TEA, o TOD aí também, né? Que eu não coloquei. Mas esses quadros aí são os mais sensíveis ao ambiente emocional. São os alunos que mais desregulam, não é isso? O TDAH com sua alteração neurobiológica lá no córtex pré-frontal, no sistema emocional. O TEA também com alterações aí sensoriais, com muitas dificuldades, muitas vezes de filtros, né, de filtrar estímulos sensoriais, né, que é também uma condição que muitas vezes aparece também no TDAH. Ansiedade, muitas crianças com ansiedade generalizada, ansiedade social. Então, essas crianças são mais sensíveis ao ambiente emocional e por isso elas se desregulam, por ter essas alterações que são neurobiológicas, elas são mais sensíveis e se desregulam mais facilmente. Deixa eu voltar aqui. Tá, Jocélia, tudo bem. Então, eu já sei que eu tenho essa neurodiversidade, eu tenho mais laudos ainda, mais CIDs na minha sala, fora aqueles que não estão diagnosticados, mas que têm comportamentos atípicos, sim, têm dificuldades claras, perceptíveis, sim. Eu tenho essa neurodiversidade. E o que a gente pensa? Emoções em primeiro lugar. O que pode ajudar? Como eu já falei anteriormente, rotinas previsíveis, bem estabelecidas, claras, coerentes, expostas para a turma. Instruções claras e curtas, certo? Porque muitas vezes nós, professores, tanto com crianças, alunos mais jovens ou adolescentes ou jovens adultos, muitas vezes as instruções não são muito claras. Muitas vezes nós pensamos que estamos nos fazendo entender e não estamos. Porque há uma falha onde? Na comunicação. Essa comunicação ela não é eficaz. Certo? Então, essas instruções para a maioria dessas crianças, desses alunos neurodivergentes, elas precisam ser claras e curtas. Então, quando você imprime, apresenta uma instrução, você precisa fazer o quê? Checar se o aluno entendeu. Muitas vezes, na prática, no dia a dia, nós vamos nos atropelando, e eu falo nos atropelando também. E o aluno fica para trás. Por quê? Porque a comunicação não está clara, porque a comunicação não é eficaz, porque a comunicação não foi curta, porque eu não fiz a checagem. Eu não chequei se o meu aluno está acompanhando. Percebem aqui, nesta apresentação, nesse encontro. Eu vou e volto, eu reforço, eu chamo a atenção, dou mais ênfase a um tema, e eu vou aqui no chat tentando observar se eu tenho algum feedback. Percebem? Então, é isso. Vocês precisam desenvolver o feedback. Quando eu dou uma instrução, eu preciso checar se o aluno entendeu a minha mensagem. Tempo para regulação emocional. Tempo para regulação emocional. Sim. Quando o aluno autista, quando o aluno TDAH, porque o TDAH se desregula muito também, se desregula, ele leva um tempo para voltar ao estado normal, emocionalmente falando. Muitas crianças, muitos indivíduos, aí eu falo crianças, adolescentes e adultos, levam de 24 a 48 horas. Eu já falei sobre isso numa outra formação, que esse tempo de regulação, muitas vezes, traz
tantos prejuízos emocionais que acabam causando doenças físicas mesmo. Cefaleia, né? Uma cefaleia que a criança, muitas vezes, observe que alguns deles, quando tem uma crise, uma desregulação, onde há uma agudização, né, uma dificuldade de controle muito grande, no dia seguinte, muitas vezes ele falta a aula, é porque ele ainda está se recuperando. Lógico que eu estou falando aqui daqueles casos mais graves de desregulação que acontecem nas escolas, né? Então, é isso. Esse tempo para regulação emocional, ele demora. Então, muitas vezes, você precisa retirar o aluno daquele ambiente para que ele se regule e depois retorne. Tá? O enfrentamento, uma postura agressiva, de contenção, não minimiza, não melhora o quadro, porque a criança, o aluno, precisa de um tempo maior para a regulação. Outra questão também, que eu gosto sempre de falar, menos exposição pública do erro, menos exposição pública. Em muitas situações, nós estamos sempre reforçando, destacando o erro, não é isso? Em alguns momentos, aquela criança tem um comportamento positivo e nós não destacamos. Né? Então, a gente tem que parar para observar isso. Menos exposição pública do erro é importante para que essa criança, para que esse indivíduo comece a mudar um padrão mesmo de neuroplasticidade, para melhorar esse comportamento de enfrentamento, de agressividade. Percebam que todo comportamento, ele acontece lá no cérebro, e é neuroplasticidade. Quando você observa uma mudança no comportamento do aluno, uma mudança de comportamento no indivíduo, na criança, é porque aconteceu ali uma mudança neuroplástica. Agora, se você o tempo todo expõe e reforça o erro, você não colabora para essa neuroplasticidade positiva. Porque quando a gente fala de neuroplasticidade, né, é interessante falar sobre isso aqui. Quando a gente fala de neuroplasticidade, parece que a neuroplasticidade é sempre positiva, nem sempre. Nós precisamos trabalhar para que ela seja. Mas quando você reforça um padrão negativo, ele também está promovendo mudanças lá no cérebro de neuroplasticidade que não são positivas, entendem? Mais feedback positivo. Então é isso. Menos exposição pública, reforçar menos o erro. Lógico, você não pode ser permissiva, não estou falando de permissividade, mas eu estou falando de assertividade, mas eu estou falando aqui de diminuir essa exposição, esse reforço que se dá o tempo todo ao erro, ao comportamento negativo. Mais feedback positivo, específico. Certo? Podemos continuar? Vamos lá. O professor como modelo. Vamos falar sobre o professor agora? Prestem atenção, professores. O professor ensina a autorregulação? Ensina. Os alunos aprendem mais pelo que observam do que pelo que ouvem? Sim. Preste atenção. O professor ensina a autorregulação quando ele mantém tom de voz estável. O professor que se desregula, que grita, lógico, todos nós temos dificuldades, mas nós temos que prestar atenção nisso. Porque se eu quero um aluno regulado, estável, com comportamento estável, eu sei que na minha turma tem alunos com TEA, tem alunos com TDAH, se eu me mantenho uma postura, vamos dizer assim, agora tudo se fala em desregulada, né? Mas uma postura que realmente não imprime segurança, afeto, o meu aluno vai ter dificuldade também de se autorregular. O professor desregulado,
vai reforçar um padrão de desregulação no aluno. Entendem? Porque os alunos, eles aprendem mais pelo modelo, pelo que eles observam, do que pelo que eles ouvem. Eu, enquanto professora, vou falar de respeito, de afeto, de empatia, quando eu não demonstro, quando eu não sou modelo de afeto, de empatia. Não é isso? Nomear emoções. Muitas pessoas, muitas crianças, elas sentem raiva, mas elas não conseguem falar sobre isso. Elas se sentem injustiçadas, mas elas não conseguem falar sobre isso. Não é isso? Então, ajudar o aluno a nomear suas emoções. O que você está sentindo? Fala para mim. Eu quero te ouvir. É importante. Olha aí o tom de voz. Né? Não o que você está gritando. Não. Isso faz com que a crise entre em agudização, e é o que eu não quero. Eu não acalmo uma criança me apresentando histérica, nervosa, desregulada. Não. Diante do caos, mantenha a calma. Né? É um conselho que eu dou. E aí, quando eu falo diante do caos, mas a sala de aula é um caos? Não. Sala de aula não é um caos. Mas em alguns momentos é essa sensação que você tem. Quando existe um conflito que você, professor, tem dificuldade de controlar, de gerenciar. Muitas vezes o professor, ele precisa mesmo entender e desenvolver essa habilidade de gestão de conflitos. Não é isso? E a sua calma, a sua postura, nossa, é o que vai permear essa gestão, tá? Controlar esses conflitos. Demonstra estratégias para lidar com a frustração. Crianças têm dificuldade para lidar com a frustração, porque lidar com a frustração é uma habilidade que precisa de maturidade para desenvolver, para ser desenvolvida, tá? Então, nós precisamos mostrar estratégias, fazendo com que o aluno se coloque no lugar do outro, né? Desenvolvendo empatia, fazendo com que o aluno perceba que muitas vezes ele vai errar, muitas vezes ele vai perder. Não é isso? E que a vida é assim mesmo. Muitas vezes vencemos, muitas vezes perdemos. E lidar com uma frustração é um sinal de inteligência, de amadurecimento, e é verdade. E é verdade. Lidar com a frustração é o desenvolvimento de uma habilidade muito refinada lá no córtex pré-frontal. Entende? Porque a inteligência, essa inteligência emocional, né, que muito se fala há alguns anos, essa inteligência emocional, ela depende de um refinamento cerebral. Concordam? Quando você corrige com respeito, com assertividade, você mostra para o aluno que existe uma questão hierárquica, sim, que você é o professor, mas que esta relação hierárquica pode acontecer, pode se dar de forma respeitosa. Então, antes de eu ensinar o aluno a se regular, o que eu faço? Eu regulo o ambiente. No início, no dia 2, né? Nós fizemos uma apresentação com os profissionais não docentes e eu falei muito sobre essa questão do ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu estou falando também dos corredores, do pátio. Um ambiente regulado, ele flui, ele tem leveza. E o aluno, por mais que tenha um
uma tipicidade, um transtorno, né, onde ele vai ter dificuldade, ele pode se desregular, ele vai ficar bem, ele vai ter... a desregulação emocional não acontece, né? Porque o ambiente, ele influencia muito nessa regulação. E aí, quando eu falo de ambiente, eu estou falando de todos os ambientes, de todos os espaços na escola, porque os conflitos, as dificuldades não acontecem só em sala de aula, elas acontecem no pátio, no refeitório, né? Nos corredores. Então, tem algumas práticas que eu quero trazer aqui para vocês, que eu falo sempre durante as minhas aulas. Quem me acompanha sabe disso. É ou não é? Né? Eu falo sempre sobre algumas práticas que são possíveis de exercitar. E quando eu falo exercitar, é porque todos os dias você tem que pensar sobre isso, você tem que praticar. Não adianta eu hoje resolvo chegar bem na escola, né, fazendo meus combinados, apresentando minhas rotinas, fazendo as minhas pausas, mas no dia seguinte eu volto a todo aquele padrão anterior. Não adianta nada. Tem que ter consistência. Certo? Tem que ter consistência. Então é importante, por exemplo, fazer um check-in emocional no início da aula. Ah, mas todos os alunos, aqueles que mais te chamam a atenção, aqueles que são neurodivergentes, que têm aquelas atipicidades, dificuldades. Vamos observar os nossos alunos? Vocês já observaram que muitos já chegam na escola com dificuldades? Já chegam na escola com alterações no comportamento? Sim. Então, isso é um dado importante que o professor precisa observar. Porque a família precisa ter ciência disso. O que está acontecendo em casa? Que o aluno já está chegando na escola com alterações. Então, esse check-in emocional no início da aula, principalmente com aqueles alunos que têm dificuldades específicas, né, que têm transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é importante que vocês façam. Porque muitas vezes o professor já chega em sala de aula já ligado no automático, né? E pega livro e vai para o quadro. Não. Vamos fazer um check-in? Comece a aula com leveza, avalie o ambiente antes de você começar a sua aula. Vamos fazer o check-in, depois vamos fazer os nossos combinados. Esses combinados, eles podem ser construídos coletivamente? Sim. Vamos fazer as rotinas visuais? Com pausas, com atividades mais lúdicas? Vamos estabelecer essas rotinas de forma visual? Os autistas gostam muito disso, dessas rotinas visuais, né? Desses combinados construídos, de previsão, de organização, não é isso? Pausas reguladoras. Muitas vezes a sala de aula precisa de pausas. O nosso turno é muito grande, é muito extenso. Ele exige pausas reguladoras, pausas de descanso. Não sou eu, Jocélia. Vou falar como Leandro Carnal, que eu gosto muito. Não são vozes da minha cabeça. Não são vozes da minha cabeça. É a neurociência que traz isso para a gente. A escola precisa de pausas reguladoras, de pequenas pausas, onde você pode intervalar conteúdos com atividades que vão facilitar o engajamento em conteúdos. Com atividades que vão reforçar o conteúdo, mas que são apresentadas de uma outra forma, estimulando outras vias, não é isso? Estimulando outras vias sinestésicas, vias olfativas, vias táteis, enfim. Vamos fazer pausas, organizando a nossa rotina em sala de aula, de forma que essas pausas
venham a favorecer o engajamento do aluno naquelas atividades estruturadas formais. Consegue imaginar isso aí? Falem para mim. Consegue imaginar? Comecem a pensar no planejamento de vocês. Avaliações mais formativas. É interessante porque quando pensamos em avaliações, pensamos nas avaliações mais tradicionais, pense em avaliações mais formativas, onde você não avalia só o quanto o aluno está aprendendo, no sentido de assimilando o conteúdo, mas o quanto ele está progredindo. Percebem? Não é o quanto o aluno memorizou, assimilou daquele conteúdo, mas o quanto ele alcançou daquilo que eu propus, dos objetivos propostos, tá? Não é o quanto ele assimilou, mas o quanto ele se desenvolveu. Cultura do erro como parte do aprendizado. Muitas vezes utilizamos o erro como punição, mas nós podemos utilizar o erro como parte de aprendizado, fazendo o aluno repensar como seria se ele tivesse tido uma postura, uma conduta diferente. Certo? Isso é o que, gente? É metacognição, a pensar sobre fazer, a pensar sobre o pensamento. Muitas vezes ficamos todos funcionando no automático e não pensamos sobre fazer. Não pensamos como fazer. E, quando funcionamos no automático, levamos o aluno a funcionar também no automático. Então, pensar no erro como cultura, como parte do aprendizado, é muito importante a pensar sobre o fazer, a pensar sobre o erro, a pensar de como seria diferente se a postura dele, se a conduta dele fosse outra. Então, importante a gente colocar aqui, que ambiente seguro não elimina desafios, mas ele sustenta o aluno diante deles. Agora, uma pergunta: sustenta só o aluno diante deles? Não. Sustenta também o professor. Tá? Vamos lá. Então, nós temos estratégias, precisamos desenvolver estratégias práticas para tornar o ambiente emocionalmente seguro. Então, eu trago aqui uma proposta reflexiva para vocês. O que eu já faço que favorece a segurança emocional do meu aluno? Tá? O que eu já faço? E aí pense em tudo que você faz. Mesmo naquilo que vocês entendem que não é adequado, que poderia ser diferente. Não é isso? Agora, o que eu posso ajustar na minha prática? Né? O que eu posso ajustar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso rever? É interessante que nós, adultos, indivíduos, nós carregamos padrões, não é isso? E muitas vezes repetimos aqueles padrões, né? Quando eu falo padrão, parece repetir padrão, parece até redundante, mas nós fazemos questão de manter um padrão. Não, eu sempre fiz desta forma. Tá? E está dando certo? Se está dando certo, ótimo. Mas se não está dando certo, vamos rever? Vamos reavaliar? Vamos aí fazer a neuroplasticidade? Vamos mudar um pouco? Muitas vezes, eu falei muito sobre isso com os não docentes. Nós reforçamos valores, crenças e padrões e não admitimos mudar. Olha aí a rigidez cognitiva. Olha aí a rigidez mental, aquela que nós observamos nos alunos. Precisamos ajustar a nossa prática, precisamos refletir e mudar algumas coisas. Então, o que eu posso pensar? Ah, tá bom, eu estou pensando aqui na minha prática. Então, qual é a pequena mudança que eu posso implementar amanhã? O que eu posso fazer amanhã na minha aula? Eu quero fazer uma aula diferente.
Eu quero me mostrar mais receptiva, mais afetuosa, amorosa. Eu quero que os meus alunos engajem, que eles se mostrem interessados na minha proposta. Qual a pequena mudança eu posso implementar? E é importante nós reforçarmos que pequenas mudanças geram grandes impactos. Pequenas mudanças, aquelas que muitas vezes você não valida, como, por exemplo, dar um bom dia na porta da sala de aula ou receber o seu aluno. Bom dia, João. Nossa, você hoje está demais, hein, João? Como você está bonito. Que tênis é esse? Que camisa é essa? João, você é maravilhoso. Nota 1000 para você, porque 10 é pouco. Então, são pequenas mudanças, muitas vezes, na sua relação, na sua fala, na sua comunicação, que pode gerar, que pode impactar os seus alunos de forma importante, de forma muito positiva. Então, também quero falar da sua saúde emocional. Eu estou falando aqui da forma como seria bom que você se comportasse, que você mudasse as suas práticas, a sua comunicação de forma assertiva, eficaz. Mas é importante, não podemos ignorar. É importante nós falarmos da saúde emocional do professor. Então, antes de cuidar das emoções dos nossos alunos, precisamos reconhecer uma verdade que é neurobiológica, certo? Uma verdade que existe, que acontece lá no seu cérebro, e que pode mudar a sua forma como você chega na escola, como você trata o seu aluno. É importante a gente não negligenciar, é importante não ignorar essas questões. Por isso eu trago isso aqui para vocês com muito respeito e com muito carinho, tá? Com muito afeto. É importante a gente entender que o professor diariamente é exposto a uma alta demanda cognitiva. É ou não é? É uma alta demanda cognitiva. Porque é o exercício da prática, né, da sala de aula. Você traz uma demanda familiar, social, administrativa, financeira, porque quantas pessoas, quantos papéis sociais existem nesse professor? É o professor, é mãe, é irmã, é avó, muitas vezes, não é isso? É muitas vezes aquela que mantém, que sustenta a casa. Enfim, é uma alta demanda cognitiva. Tudo isso é uma demanda cognitiva, não é isso? Todos esses papéis sociais que nós, professores, vestimos todos os dias, quando acordamos, exigem tomada de decisão. Exige tomada de decisão. E tomada de decisão também é demanda cognitiva. Também é demanda cognitiva. E a gente não pode ignorar isso. E essa alta demanda cognitiva exige, te expõe, né, a uma exigência emocional que é constante. Constante. Todos os dias você precisa lidar com aquela turma que tem dificuldade de aprendizagem, que tem dificuldades sensoriais, aqueles alunos que têm dificuldades sensoriais. Você sai de uma escola, almoça muito rápido e já vai para outra escola. Isso é uma demanda cognitiva. E isso faz com que você cada vez mais esteja como sobrecarregado. E isso desenvolve em você, professor, uma sobrecarga sensorial.
O que é sobrecarga sensorial? É tudo aquilo que você ouve, que você atende, que você vê, que você responde, a tomada de decisão. E o que acontece muitas vezes? A Maria Luísa falou, é correria diária, né? É diária, é uma situação assim que muitas vezes exige uma recuperação neural. E vocês têm, muitas vezes, um pouco tempo de recuperação. Muitas vezes são aqueles 20 ou 30 minutos que vocês almoçam lá no refeitório da escola ou no restaurante próximo, enfim, é onde você faz a sua refeição e tenta se recuperar de todo o desgaste energético que você teve ali pela manhã, quando você ainda vai trabalhar, né, dar aula no turno da tarde, por exemplo. Então, você tem um pouco tempo de recuperação neural. E isso é complicado. Muitas vezes você já chega lá no segundo turno também com dificuldades emocionais, porque você está sobrecarregada. Então, gente, a neurociência nos mostra o tempo todo que o estado emocional do professor vai impactar diretamente o clima da sala de aula. E se não só o clima da sala de aula, mas também a aprendizagem dos alunos. É isso? Vamos continuar falando sobre isso? Vamos ou não vamos? Então, o que nós temos aqui, muitas vezes? O cérebro do professor sob estresse crônico. É uma realidade. Não é só do professor também, tá, gente? Existem várias outras profissões aí que também, médico também, vive sob estresse crônico diariamente. Médico também, os médicos também. Saúde e educação. Saúde e educação, na verdade, eu estava pesquisando sobre isso, 3 áreas. Os profissionais vivem sob estresse crônico. Educação, saúde e segurança. Por questões óbvias aí, né? Segurança. Saúde, educação e segurança. O que acontece? Quando o nosso cérebro está sob estresse constante, ele não se recupera, ele não descansa. O que acontece? Há uma ativação prolongada aí do hipotálamo, da hipófise e da adrenal. O hipotálamo joga lá os neurohormônios na hipófise, que vai jogar ali muito cortisol no sangue. Então, esse cortisol no sangue, ok, ele precisa ter um nível. Quando nós fazemos exames, né, nós precisamos verificar o nível de cortisol baixo demais, não é bom, né? Ele faz com que o indivíduo não esteja em estado de alerta. Mas você não pode estar em estado de alerta o tempo todo. Não é isso? O tempo todo, como se você estivesse pronto para uma guerra. Você não consegue recuperar. Adrenalina o tempo todo é bom? Tem gente que gosta de muita adrenalina nos esportes, né? Mas essa adrenalina diária, onde você não consegue se recuperar, onde essa cascata de neurohormônios do hipotálamo para a hipófise, para as adrenais, faz com que você esteja o tempo todo hiperativado, sempre pronto para o enfrentamento. Isso é péssimo. Isso, ao longo do tempo, desenvolve quadros aí de transtornos emocionais muito sérios. Porque o que acontece? Na verdade, o meu córtex pré-frontal, que é aquele córtex que vai ajudar a me autorregular lá com o sistema emocional, né? Diminuir a minha reatividade lá da amígdala, ele não funciona muito bem. Então, é quando eu me torno o quê? Mais impulsiva, não é isso? Quando eu acabo cometendo
cometendo atos, tendo atitudes que, se eu parasse para analisar com mais clareza, eu não teria cometido. Porque essa minha amígdala está lá gritando também, hiperativada o tempo todo. Então, esse cérebro está o quê? Está completamente disfuncional. Então, é um cérebro sob estresse crônico altamente disfuncional. É ou não é? Concordam comigo? Sim ou não? Então, é um cérebro que fica sob estresse crônico o tempo todo. Então, traduzindo, eu gosto sempre de trazer uma tradução prática para vocês, né? Eu trago conceitos neurocientíficos, mas eu gosto de trazer uma tradução bem clara para vocês, né? Eu falo de comunicação o tempo todo, então ela precisa ser eficaz. Então, de forma prática, o que acontece com esse professor? Ele tem dificuldade de concentração, né? Ele começa a apresentar atos falhos assim de memória. Quantos professores muitas vezes nos procuram na clínica, né? Eu estou falando da clínica, e com a queixa de que estão com problemas de memória. Olha lá, eu falei lá atrás, o hipocampo começa a falhar. Ele começa a ter problemas de concentração e de memória. Outra questão é a irritabilidade, muita irritabilidade. Então, se eu estou com humor muito irritável, eu não consigo desenvolver uma escuta sensível, eu não consigo regular o meu aluno, que tem uma alteração sensorial importante, porque o meu cérebro está em fadiga, está em exaustão mental. E aí, eu apresento tanto com os meus alunos, quanto os meus pares, os meus colegas de trabalho, uma menor tolerância. Eu fico sem paciência. Eu não tenho uma tolerância à frustração, a ser contrariada. E é quando você fala para o seu colega bom dia, ele fala só se for para você, que o meu dia hoje já começou daquele jeito. Entende? É esse professor que já chega na escola com fadiga mental acumulada. É ou não é? Porque, de verdade, o que ele sente? Uma sensação de não estar dando conta. Não está dando conta da casa, não está dando conta da turma, da aprendizagem, de não estar dando conta. De não estar dando conta. Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Há 20, 30 anos atrás, o maior índice de afastamento no trabalho era, na época falava sobre lesões por esforço repetitivo, ou DORT, era por distúrbios, lesões por distúrbios osteoarticulares e musculares, né? Lei DORT. Há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, essa era a maior demanda de afastamento de trabalho, né? Eram as lesões ocupacionais, eram as famosas tendinites, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje, infelizmente, a maior demanda, o maior índice que se dá de afastamento por trabalho é por questões emocionais, por transtornos emocionais. Então, quando esse professor também está mais irritado, está apresentando fadiga, menos tolerante, isso não é uma fraqueza emocional, é neurobiologia. É o cérebro desse professor gritando, pedindo socorro. Percebem? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Professor regulado, eu deveria ter colocado entre aspas assim, aquele professor que está bem, ok, tranquilo, chega na escola, motivado, recebendo seus alunos, dando bom dia para os seus colegas, para seu diretor, não é isso? E o professor esgotado? Quais são os impactos na aprendizagem? Os alunos, eles percebem, tá?
Eles percebem e eles respondem ao estado emocional do professor, mesmo quando eles não têm consciência disso. Então, o professor que chega regulado, ele tem um tom de voz como? Estável, tranquilo. Ele tem maior empatia, ele tem mais flexibilidade, ele tem melhor clareza pedagógica, certo? Agora, o professor em esgotamento, o que ele apresenta? Ele tem um tom de voz reativo, ele está reagindo de forma negativa a qualquer manifestação, a qualquer comportamento, não só do aluno, mas também dos seus colegas de trabalho, certo? As respostas são sempre automáticas, porque esse professor não tem flexibilidade. Ele demonstra o tempo todo uma rigidez excessiva. E é esse professor também que tem uma dificuldade de planejamento. Então, ele vai chegar sempre na escola fazendo o que pode com os recursos que ele tem naquele dia. Por quê? Porque ele está realmente disfuncional. E estando disfuncional, ele tem dificuldade de planejar aquela aula que lá no início eu coloquei, com rotina visual, planejamento. Certo? Então, é importante, professor, que você comece a pensar sobre essa questão da autorregulação. Não só do aluno, mas sua, enquanto profissional, enquanto pessoa. Autorregulação não significa engolir emoções. Não, eu tenho que ser resiliente, eu preciso engolir emoções. Não. É importante, professor, que você reconheça o que você sente. Reconheça o que você sente, reconheça as suas dificuldades e que você consiga expressar isso para o outro, para um profissional, para o seu colega, né, para um psicólogo, preferencialmente, mas que você principalmente consiga reconhecer isso para você mesmo, falar disso. É importante que você compreenda os sinais do corpo. Muitas vezes, aquelas cefaleias, aquela dor de cabeça que não passa, que é diária, todo dia ela aparece pela manhã, que todo dia aparece no final do expediente. É importante, porque esses sintomas físicos podem ser sinais de uma exaustão mental, de uma sobrecarga mental. Né? E é importante, professor, você atuar, você intervir antes dessa escalada emocional. É importante, a Dayana falando assim, que hoje ela consegue perceber os seus limites. Exatamente isso. É importante você reconhecer o que você sente, o quanto você está sobrecarregada, se permitir ficar um pouco isolada, né? Naquele momento que você quer ficar sozinha para se recompor, é importante que você compreenda que essa sua enxaqueca, essa sua labirintite, essa sua fibromialgia, pode ser sinais que você está sobrecarregada e precisa se tratar, e você precisa cuidar disso antes de uma escalada emocional. Antes que as suas dificuldades, que a sua sobrecarga agudize. Certo? Então, é importante que você reconheça, desenvolva essa autoconsciência, porque eu tenho um palestrante que ele fala sempre que consciência é remédio. Consciência é remédio. Quando você começa a desenvolver consciência, reconhecer os sinais do seu corpo, você consegue intervir antes dessa escalada emocional. Então, aí tem bases neurocientíficas que estou falando, né? Desde o início da nossa conversa, onde eu falo que o córtex ele vai regular lá o seu sistema límbico, o seu sistema emocional, certo? Somente quando você é adulto e já tem mais de 25 anos. Os adolescentes têm mais dificuldade, as crianças muito mais ainda.
É importante você entender que você precisa de pausa, você precisa de consciência, você precisa de tempo. É importante você entender também que quando você entra numa fase de cronicidade, de estresse crônico, essas vias de autorregulação, de aprendizado, de controle inibitório, elas ficam enfraquecidas. Então, por isso, é importante nós colocarmos aqui que autocuidado não é luxo. Eu diria que é estratégia neural. É o seu cérebro buscando ferramentas para se organizar. Então, nós temos aí microestratégias, eu coloquei entre aspas, que podem ser, sim, neuroprotetoras para o nosso cotidiano. São pequenas práticas que vocês podem começar a desenvolver que podem realmente melhorar, né, o cotidiano de vocês. Né? É lógico que em muitas situações, em muitos quadros, há uma necessidade específica de uma intervenção psicoterápica, né? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico especializados. Muitos colegas, muitas pessoas exigem mesmo, necessitam mesmo de uma intervenção medicamentosa, né? Medicamentosa para estabilizar um quadro que já se tornou disfuncional, que já agudizou. Então, é importante vocês perceberem isso e buscarem realmente ajuda. Não é isso? Eu aqui não estou dizendo que pequenas práticas podem resolver problemas que muitas vezes são complexos mesmo, são desafiadores. Em muitas situações, essa sobrecarga exige mesmo um apoio médico e psicológico, certo? Mas sim, questões assim práticas, muito simples, que podem melhorar, que podem minimizar essas dificuldades, essas condições tão estressantes do cotidiano docente. Pausas regulares. É importante que muitas vezes, mesmo na escola, vocês façam pausas regulares, buscando atividades que façam que vocês consigam também interagir de forma mais lúdica com os alunos. Pausas regulares também fora do ambiente de trabalho. Né? Respiração. Muitas vezes um respirar, né, com consciência lá do seu diafragma, faz com que você se acalme. Alongamento, né? Um alongamento que muitas vezes você pode fazer ao final do dia. No final do dia, professores, procurem ter um silêncio intencional, ficarem quietinhos e fazerem essa pausa, trabalhar essa respiração, fazer um alongamento, ficar quietinhos lá, buscando essa recuperação. Talvez um banho, um chazinho quente, não é isso? Um docinho, nada em excesso, mas buscar momentos de cuidado, de autocuidado, é importante, né? Porque essas práticas, elas vão ativar o sistema parasimpático, né? E reduzirem o cortisol. Esse cortisol que está o tempo todo lá, muito alto no cérebro, no sangue, fazendo com que vocês estejam reativos o tempo todo, né? Então, são pequenas práticas que podem melhorar, que podem causar maior conforto para vocês. Organização emocional da rotina. Antecipar situações estressoras. Muitas pessoas têm dificuldade de previsibilidade, previsão, né? Isso exige aí um refinamento do córtex pré-frontal. Mas, se eu posso perceber que eu vou estar diante de uma situação que pode ser estressora, com meu chefe, com meu aluno, com meu colega, eu posso antecipar e eu posso evitar? Sim, tá? Então, antecipar, evitar situações estressoras, quando você não consegue lidar muito bem com aquela situação,
situações que te causam estresse emocional, que te causam desconforto, se você consegue antecipar, intervir, agir de forma preventiva, é muito importante. Criar rituais de início e encerramento do dia. Olha que interessante. Comece o seu dia sempre desejando, né, que o dia seja bom, que a sua aula seja maravilhosa, enfim, que o seu dia seja sempre lindo, abençoado. Comece o dia pensando de forma positiva, e encerre o seu dia com descanso, né? Com descanso, com silêncio, tentando realmente desenvolver uma quietude na sua mente, desacelerar a mente. Agora, professoras, não é chegar em casa depois do expediente, ir lá para o WhatsApp, discutir o trabalho, o projeto com a colega da escola. E aí? Entendem? Eu não consigo encerrar o meu dia. Eu não consigo desenvolver o silêncio. Eu não consigo fazer com que a minha mente desacelere se eu ficar buscando estímulo para continuar pensando, buscando estratégias, buscando soluções. Não. No final do dia é desacelerar, para que você tenha uma noite de restauração, um sono restaurador, e para que no dia seguinte você consiga acordar e desenvolver o seu trabalho de forma positiva, de forma fluida, de forma tranquila. O cérebro gosta de previsibilidade. O cérebro gosta de previsibilidade, o cérebro também gosta de novidades. Então, é importante eu entender que se eu me organizar, eu estou melhor preparada para os desafios do meu dia de trabalho. É importante que eu retorne para a minha casa e encerre as minhas atividades funcionais de trabalho. Eu sei que é difícil, eu mesma muitas vezes fico às 11 horas da noite, meia-noite, fazendo estudo de caso. É difícil, eu sei que é difícil, né? Mas nós precisamos, porque nós precisamos restaurar, recuperar o nosso cérebro. Eu gosto muito da Suzana Herculano, porque ela fala que o cérebro faz o que pode com o que ele recebe, com os recursos que ele tem. Não é isso? O cérebro faz o que pode. Então, se eu posso desacelerar, tomar um banho morno, relaxar, para começar a desenvolver um estágio, né, uma fase ideal para o sono, por que eu não vou fazer isso? É importante vocês entenderem, nós entendermos também, que existem limites emocionais que são saudáveis. Porque nem tudo é pessoal, certo? Porque muitas questões dentro da escola, o professor acha que é pessoal. Em casa, a mesma coisa. Nem tudo é pessoal, nem tudo é com ele, nem tudo é para ele, nem tudo é dele. E nem tudo precisa ser resolvido naquele momento. Não tem aquelas questões, né? Aquela frase, o que não tem remédio, o remediado está. Uma frase muito sábia dos nossos antepassados, dos nossos avós, que se você parar para pensar, tem aí uma validade científica. Não é isso? Nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora. Muitas vezes, tomada de decisão exige reflexão, exige análise. E você muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, você não pode tomar decisões de forma impulsiva, porque nem tudo precisa ser resolvido naquele momento. Então, quando você protege o seu cérebro, especialmente o seu pré-frontal, você evita uma sobrecarga emocional.
Porque aquilo que depende de você, ótimo. Se você puder resolver, ótimo. Mas você não consegue dar conta daquilo que depende de outros. Certo? Então, quando você protege o seu cérebro, o seu pré-frontal, você evita uma sobrecarga emocional. Certo? Então, professor, seja mais amoroso consigo mesmo. A Fernanda fala, e está tudo bem, isso. Vamos desenvolver uma linguagem interna mais compassiva? Muitas vezes nós desenvolvemos uma autocrítica excessiva. O medo de julgamento, de avaliação do colega, da direção, da orientação, da supervisão. É uma autocrítica excessiva que faz com que você o tempo todo esteja buscando ferramentas de defesa para justificar alguma dificuldade que você tem, que muitas vezes você reconhece que tem, mas que você não assume. Então, precisamos reduzir essa autocrítica excessiva. Excessiva. Não é você não reconhecer suas dificuldades, as suas fortalezas e as suas fraquezas. Mas, em muitas situações, você reduzir uma autocrítica que é excessiva, que você não consegue dar conta e você fica retroalimentando a dor. Quando você consegue ter uma linguagem interna mais compassiva, quando você consegue refletir, avaliar as suas dificuldades, você começa a aumentar a sua resiliência emocional. Quando eu falei antes, e desenvolver resiliência não é engolir sapos. Não, é muitas vezes desenvolver a flexibilidade para lidar com os desafios da sala de aula, com os desafios familiares, com os desafios financeiros. Olha aqui, o que eu trago para mim, quando nós falamos de conexões, emoções e aprendizagem, eu não estou falando só da aprendizagem, do conteúdo da sala de aula. Eu estou falando, já sinalizaram que eu já estou no tempo, eu estou falando de conexões consigo mesmo. De conexões de autocompaixão, que faz reduzir essa ativação da amígdala, sempre reativa, pronta para a guerra. Nós podemos estar vigios, atentos, mas não necessariamente prontos para a guerra. E é interessante falar que a neurociência ela comprova esse fenômeno do contágio emocional, porque os estados emocionais eles se espalham no grupo. Perceba o berçário, quando um bebê começa a chorar, todos choram. Se você estiver no meio e que um colega, alguém, um indivíduo começar a dar risadas, todos vão começar a sorrir, a dar risadas, gargalhadas, porque foram contagiados pela emoção. Não é isso? Então, estados emocionais eles se espalham no grupo. Professores regulados ajudam o aluno a se regular, porque o que acontece? O professor ele é o principal termostato emocional da sala. É o principal termostato emocional. E é importante a gente reforçar aqui que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade profissional. Quando eu cuido da minha saúde emocional, busco ajuda médico, psicológica, começo a observar o meu comportamento e admitir que eu preciso de ajuda, isso é responsabilidade profissional, é autocuidado. E aí a gente traz uma questão que é o burnout. É um alerta. O burnout não surge de um dia difícil, ele surge de uma exposição prolongada sem recuperação neural. E quais são os sinais de alerta? Vocês conhecem isso na prática. Exaustão emocional, um distanciamento afetivo. Por quê? Porque o burnout, ele não causa distanciamento afetivo somente na escola, no vínculo com o seu aluno, mas também na família.
também no seu ambiente familiar, com seu esposo, com seus filhos. É aquela pessoa, aquele profissional, né? Aquele indivíduo que está reativo também em casa, brigando com o esposo, com os filhos. E essa sensação de ineficácia, de que eu não dou conta, de que eu não sou bom nisso, de incompetência, uma sensação de ineficácia. Então, nós precisamos prevenir. Porque quando nós prevenimos, nós preservamos o nosso cérebro. Onde a conexão sustenta a aprendizagem? O que a neurociência nos ensina? É algo profundamente humano. Os cérebros, olha, percebe como eu tiro assim, dou uma identidade para o cérebro? Os cérebros aprendem melhor quando eles se sentem seguros. E nenhum cérebro é invulnerável. Quando eu falo que nenhum cérebro é invulnerável, toda criança, todo indivíduo, ele pode sofrer as consequências de um comportamento, de uma manifestação emocional que traz insegurança, medo para ele. Alunos, professores e professores, eles compartilham fragilidade, certo? Só os nossos alunos têm fragilidades? Não. Nós também temos, concordam? Porque ambos se cansam, vocês se cansam, o aluno também. Um turno de 3h30, 4 horas é cansativo, principalmente para os neuroatípicos. Ambos erram, professores e alunos erram. Ambos sentem medo de não dar conta, professor e alunos. Então, o que eu quero colocar aqui? A diferença é que muitas vezes o professor precisa sustentar enquanto também está tentando se sustentar. E é por isso que a conexão não é um detalhe pedagógico. Por isso eu trouxe esse tema para vocês hoje, eu acho que eu vou falar disso o ano inteiro. É a estrutura emocional, não é só um detalhe, não é só mais um tema. Estamos terminando. Quando o professor reconhece a emoção do aluno, ele não resolve tudo, certo? Mas ele cria um espaço onde o cérebro pode respirar. Então, quando o aluno percebe a empatia do professor, ele percebe a humanidade do professor, ele aprende algo que vai além do conteúdo. Ele aprende sobre confiança, sobre respeito, sobre pertencimento, sobre empatia, sobre responsabilidade. Então, a aprendizagem ela acontece nesse encontro imperfeito. Olha que lindo! Entre dois cérebros em desenvolvimento. Por que são dois cérebros em desenvolvimento? Porque é um que ensina e o outro que aprende. Mas ambos sentindo. Conectar não é ser forte o tempo todo, é ser verdadeiro, é reconhecer limites, é compreender que ensinar e aprender são processos humanos, pelo menos por enquanto. São processos humanos, são processos emocionais e muitas vezes frágeis. Que possamos construir salas onde o erro não seja ameaça, onde a emoção não seja silenciada, onde o professor não esteja sozinho, onde o aluno não precise se defender para aprender. Quando a conexão, a fragilidade não paralisa, ela humaniza. E onde há humanidade, a aprendizagem sempre vai encontrar espaço para acontecer. E eu deixo aqui meu muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora comigo, às 20h15. Foi muito bom ter essa conversa aqui com vocês, né? Que eu acho que foi mais do que uma formação. Eu vejo como uma conversa, onde todos nós podemos colocar os nossos desafios, as nossas dificuldades, fragilidades e tudo aquilo que a gente ama fazer, que é educar no sentido mais amplo da palavra. Não é isso? Obrigada, meninas. Obrigada, professores. Obrigada, equipe. Tiago, a Gabriela. Obrigado, Jocélia.
você trouxe aí pontos muito relevantes que fizeram a gente refletir, né? Um conteúdo que foi muito bem estruturado, a gente conseguiu acompanhar direitinho, recebeu vários elogios. Eu vou convidar aqui a Gabi para entrar, a Gabriela, para fazer a mediação com você, para depois a gente poder finalizar a formação. Boa noite, novamente. É um tema assim, extremamente relevante, porque ele conseguiu conciliar, né, a questão dos alunos e dos professores. São dois protagonistas muito importantes nas unidades escolares, o professor e o aluno. Essa conexão entre o professor e o aluno, esse cuidado emocional com ambos, né? Porque o professor precisa também desse cuidado emocional. A gente teve aí no chat muitas falas alinhadas a essa questão emocional, né? Do cuidado que eles também precisam dentro de uma unidade escolar, com as emoções deles. Os alunos precisam ter, né, suas emoções validadas dentro do ambiente educacional, dentro das salas de aulas. Quando você traz, né, toda a sua referência a partir da neurociência, né, que aí a gente não fica apenas no campo da questão que você fala, do afeto, né? Que aí a gente ficava na visão do afeto e a gente não pegava um embasamento da neurociência, que tem muito a acrescentar na questão das emoções, dessa conexão. A questão do erro, né? Que muitas das vezes ele é valorizado na sala de aula e que aí acaba gerando no aluno uma ansiedade, um afastamento do professor, porque ele acha que depois, quando ele for novamente fazer uma atividade, algo que o professor tenha proposto, aquele erro vai ser evidenciado novamente. É muito interessante a parte da questão da agitação, do desinteresse, né? Que o desinteresse ele demonstra que é uma falta de vínculo daquele aluno com o professor. Então, assim, foram importantíssimas as suas afirmações, essa conexão com as pessoas que estão, né, nos assistindo nesse momento. Então, eu, enquanto orientadora educacional, e a gente tem muitas pessoas da equipe de assessoramento pedagógico participando, a gente entende que esse tema é extremamente relevante dentro do ambiente educacional, porque vem, né, a reforçar a questão emocional do professor, né? A gente hoje vive num processo em que a gente quer ser o tempo inteiro eficiente e produtivo, e isso acaba desgastando, né? A gente termina o dia com excesso de informações pelo WhatsApp e coisas que a gente não conseguiu dar conta. E como você bem falou, tem coisas que a gente não necessariamente precisa dar conta naquele dia, naquele momento, né? A gente até precisa pensar com relação às respostas que vamos dar a respeito daquilo. Que a gente entenda, né, a escalada dessa questão emocional. Hoje, pesquisas falam que nós, adultos, estamos sem hobby, né? É importante que a gente tenha um hobby, que a gente perceba que essas emoções da gente precisam ter um suporte, talvez até fora da unidade escolar, como você bem disse, com profissionais, médicos, terapeutas, mas que o professor também se sinta acolhido dentro da escola, né? O ambiente de uma reunião pedagógica, ele também pode ser acolhido pelo supervisor, pelo orientador, pelo diretor da escola. Né? Então, assim, eu fiquei extremamente feliz com esse tema, porque conseguiu alinhar, né, o posicionamento que a gente precisa ter com os alunos, mas também o cuidado com os professores. E aí a gente vai alinhar algumas questões que foram levantadas, né, no chat, algumas perguntas que foram trazidas para a gente, algumas reflexões, né? Aí os professores somos orientados o tempo todo a acolher nossos alunos. E quem nos acolhe? Né? Um professor pontuando em que momento esse profissional vai ser acolhido. Né? Como eu já relatei, tanto no ambiente escolar, da escola, que pode oportunizar momentos ali na própria rotina que a gente já tem, de reuniões, né, dos encontros que são propostos já na escola para os profissionais,
E aí você complementou, né, Jocélia, que muitas das vezes esse cuidado também precisa ser estabelecido fora da unidade, né, escolar, com médicos, com terapeutas. Você quer fazer alguma contribuição com relação a essa parte do acolher do profissional? Sim, é muito importante porque a escola, ela deve ser um ambiente não só do exercício do seu ofício, vamos dizer assim, né? Do seu trabalho, dos seus proventos, né? Não, a escola o trabalho, ele não pode, o trabalho, né, no sentido mais amplo, ele não pode ser só isso. Ele tem que ser aquele lugar de acolhimento mesmo, de, de desenvolver habilidades sociais, de estar com os nossos pares, de conversar com eles e discutir com eles. Quando eu falo discutir de forma positiva, é de conversar sobre educação, sobre família também, sobre esporte, sobre lazer. O trabalho, o ofício, ele não precisa ser penoso, sabe, Gabi? Ele não precisa ser penoso. Eu não posso acordar e ir para o trabalho porque eu tenho uma obrigação trabalhista, né? De estar lá, marcando ponto e fazer meu trabalho. Não. Você precisa estar bem para ir para o trabalho. Você precisa sentir aquele ambiente como um ambiente que te acolhe, que te recebe, que é amoroso com você, onde você tem relações saudáveis, relações positivas, amizades, não é isso? Porque nós ficamos muito tempo fora de casa no nosso trabalho. Então imagina se você leva o exercício do seu ofício de forma penosa, você adoece. Então é você levar mesmo leveza, prazer. Ah, é difícil porque a minha sala de aula é barulhenta, porque eu tenho muitos desafios, sim. De que forma, então, eu, enquanto professora, junto à escola, junto à equipe, podemos fazer, quais são as estratégias, quais são as ferramentas que nós podemos fazer para melhorar? É buscar juntos soluções para realmente minimizar os problemas, dar conta dos desafios que surgem diariamente. Né? Eu sei aqui, ninguém está numa visão romântica falando que tudo é lindo, tudo é perfeito na escola, na sala de aula, mas quando nós entendemos as nossas dificuldades, vulnerabilidades e dificuldades, entendemos as nossas emoções e também as emoções do outro, do nosso colega de trabalho, dos nossos alunos, nós conseguimos gerir isso de uma forma mais leve, mais lúcida, entende, Gabi? Sim. E aí eu estou falando, eu acho que lucidez seria a palavra, de forma mais lúcida, de forma mais clara, com mais leveza. Também, Jocélia, a gente tem visto, né, a gente escuta muito da escuta ativa. Eu tenho percebido que a gente está tão acelerado que algumas das vezes a pessoa quer ser escutada, né? Quer contar algo para a gente no ambiente escolar, né? Professor, e a gente está tão acelerado que a gente não tem uma escuta afetuosa, uma escuta, né, de empatia àquela situação, né? Até para que a gente possa propor para esse professor uma dinâmica diferente na sala de aula, a gente precisa ter uma escuta com empatia, né? Para que a gente possa intervir ali junto ao professor das dificuldades que ele está tendo no ambiente da sala de aula. Porque a gente anda muito acelerado, né? A gente quer entregar uma eficácia rápida para as questões, né? E aí a gente perde o feeling de ouvir aquele profissional, né, de validar as emoções dele naquele momento que ele está precisando ser ouvido pelo orientador educacional, ou pelo diretor da escola, ou pelo supervisor, né, que ele precisa de ajuda naquela demanda específica da sala de aula. Porque muitas vezes, Gabi, as soluções, elas não podem ocorrer de forma automática.
Sim. Porque elas exigem o quê? Análise, exigem reflexão, e elas, tomadas de decisão, não podem ocorrer de forma impulsiva. Então, muitas vezes, lidar com o aluno em sala de aula acontece de forma impulsiva, sem uma leitura lúcida da situação, do problema, trazendo prejuízos, inclusive, muito sérios para o professor, para a escola e principalmente para o aluno. Quantas situações nós conseguimos observar nas redes sociais de conflitos gerados que ocorrem dentro da escola, muitas vezes por uma tomada de decisão impulsiva e às vezes imatura. Né? Pela dificuldade de analisar, de observar o ambiente. E muitas vezes nós temos que nos isentar e sair daquele cenário, não sei se vocês conseguem me entender, sair daquele cenário e olhar de fora o caos. Porque não sejamos românticos, porque o caos existe em muitas situações. Por isso eu trago aqui, falando sobre a saúde emocional do professor, dos nossos alunos, mas também dos nossos professores. Mas muitas vezes nós precisamos desacelerar, não agir no automático, nos isentar dessa cena, desse cenário, e de fora analisar o caos de forma, como algumas pessoas falam, de forma fria. Eu diria que de forma lúcida, de forma assertiva, de forma madura, para daí fazer as intervenções adequadas que não vão causar prejuízos, danos, nem ao aluno, nem ao professor, nem à escola. Né? E muitas... A gente proporciona muitas respostas reativas, né? Exatamente. O adolescente tem muito essa questão de tentar fazer com a gente, com o professor, né, com a equipe da escola, com os funcionários, respostas reativas. Ele sabe exatamente o que ele vai dizer e que vai nos desequilibrar. Eles são extremamente, né, espertos, inteligentes. Então, a gente, naquele momento, precisa demonstrar a nossa maturidade emocional para lidar com aquela situação. Sim. Que foi proposta ali na sala de aula, muitas das vezes na frente dos outros alunos, para testar a nossa condição Sim. emocional de lidar com aquele conflito, com aquele problema. E muitos comportamentos de enfrentamento precisam ser filtrados mesmo. Eles não podem ser absorvidos pelo professor. Eles têm que ser filtrados, para que o professor também não entre numa carga de sofrimento psíquico que realmente pode trazer a médio e longo prazo doenças, um quadro de estresse crônico, levando ao burnout. Não é isso? Isso, muito bem. Muito bem. Estamos atingindo aqui, esse é um tema aí, né, que é muito, que a gente consegue discorrer bastante. Essa meditação aí, acho que dava... Está acabando. Dá para a gente colocar uma formação só com a mediação, né, que é um tema aí que é bem vasto. Né? Sim. Então, gostaria de agradecer Jocélia, Gabriela, Jocélia magnífica, Gabriela... Nada, só aprendiz. Bem da área mesmo, né? Para que a gente pudesse aí refletir ainda mais, captar a mensagem ainda mais profundamente. Então, agradeço a vocês. O nosso tempo, infelizmente, terminou. E agora eu vou encerrar aqui com os últimos avisos. Muito obrigado às duas e até a próxima. Obrigada a todos. Boa noite, até logo. Até breve. Muito bem, obrigado a todos pela participação. A listagem já se encontra no chat e o QR Code aqui na tela, na parte superior da tela. Você já pode ir com calma, preenchendo a sua ficha de participação. Lembrando, colocar um e-mail que esteja ativo, né, que não esteja cheio para que retorne o e-mail para a gente. Então, digita devagar, você tem bastante tempo para preencher a listagem. Coloca todos os dados direitinho.
CPF, com um ponto, com o hífen, para poder configurar o formato correto para que você consiga enviar para a gente o formulário. Lembrando aqui sobre a certificação, né? A certificação ela é semestral e a gente manda para vocês uma declaração mensal com todas as formações que você realizou no mês. Então, para quem já fez a da abertura, fez a de hoje, vai participar amanhã e também da do DevElite, recebe a declaração de todas essas formações. Então, amanhã nós teremos aqui a formação dos desafios à oportunidade, fortalecendo a afetividade, a leitura e a escrita, com a professora Carla Berbá. No dia 24 e no dia 26, nós teremos a formação específica do DevElite, tá? Para você aprender como preenche, né? Tirar suas dúvidas com o formador, todas essas a partir das 18h30. Então, nós agradecemos a vocês a participação, é muito importante a participação de todos. Vocês acabam contribuindo, participando efetivamente da formação com seus comentários, com suas análises, e aguardamos vocês amanhã também na formação. Um abraço a todos, até a próxima.